Muito bem, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao PhysioBoss. Aqui é um lugar onde a gente fala sobre fisioterapia, prática baseada em evidência e um pouquinho também sobre empreendedorismo e marketing digital. Vamos ajeitando as nossas coisas aqui para começarmos a nossa discussão de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. Enquanto nós vamos preparando e o pessoal vai entrando na live, eu quero deixar uma coisa clara. Essa live ela vai ser um pouco diferente das que nós estamos acostumados a fazer pelo Instagram. Isso porque essa live ela não está sendo feita de um telefone celular. Para tornar essa live um pouco mais didática, eu estou usando uma série de programinhas, uma série de recursos que me permitem fazer com que o Instagram acredite que eu estou falando de um celular enquanto eu estou usando o meu computador. Vocês podem perceber, inclusive aqui por esse banner aqui em cima, que essa estrutura ela é um pouco diferente do Instagram propriamente dito, tá bom? Então, outra coisa importante é de que eu vou deixar os comentários dessa live desativados por enquanto. Por que eu vou fazer isso? Basicamente porque como eu vou apresentar slides e vídeos para vocês, eu não quero que esses comentários eles fiquem subindo aqui embaixo e atrapalhando a experiência do usuário, ou seja, quem estiver assistindo a live, isso acabaria atrapalhando a visualização dos slides, dos videozinhos que eu quero mostrar para vocês hoje. Tá bom? Então essa live ela vai ser um pouco diferente, vai ser bem interativa, assim, do ponto de vista de conteúdo. Eu vou tentar fazer da forma mais didática possível, porque esse tema ele é muito interessante. O que você faz para garantir que você, caso tenha alguma dúvida, vai ter essa dúvida respondida? Ou caso você queira conversar comigo sobre alguma coisa que eu falei hoje nessa live? Anota num caderninho, fica com um caderninho do seu lado para anotar todas as dúvidas que você possivelmente terá durante essa live e me manda um direct para a gente poder trocar uma ideia um pouco até mais intimista do que aqui quando eu estou falando com todo mundo. Tá certo? Bom, então, caso você esteja me vendo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. O meu nome é Gabriel Miranda, eu sou fisioterapeuta, eu resido aqui no Rio de Janeiro. Já estou no nosso mercado da fisioterapia há uns bons 7 anos. Eu me formei em 2013 na UFRJ, na Federal aqui do Rio de Janeiro. E desde que eu me formei, a minha prática profissional ela sempre foi voltada e direcionada para tratar pacientes neurológicos e ortopédicos. Eu sempre tive uma predileção maior pelos pacientes neurológicos, tanto que o meu próprio mestrado ele foi em fisiologia, mas com ênfase em neurociência, em pacientes com lesão do plexo braquial, uma lesão obviamente do sistema nervoso. Então, mas eu nunca deixei de atender os pacientes ortopédicos, sempre foi uma coisa também muito viva dentro do meu dia a dia. E uma última coisa antes de eu progredir para o que me trouxe a fazer essa live hoje, tá bom? Caso você não saiba, o PhysioBoss ele é um perfil aqui no Instagram, mas ele também é um canal no YouTube, como vocês podem ver aqui em cima. Ele é um canal no YouTube, ele é um podcast no Spotify e ele é um site. Então, eu veiculo informação e conteúdo todos os dias para vocês, do formato que você preferir. Se você quer um conteúdo mais rápido, mais rapidinho ali, fragmentos de conteúdo que te entregam algum tipo de valor durante o dia, me segue aqui no Instagram. Compartilha esse meu perfil com algum outro fisioterapeuta. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou dar algum tipo de informação que seja valiosa para você ou para os seus conhecidos, tá bom? Caso você tenha predileção por consumir vídeos um pouco maiores, onde eu entrego um pouco mais de valor nesses vídeos, acesse o meu canal lá no YouTube, o link está na bio, tá bom? Caso você tenha predileção por escutar o conteúdo, se você gostar de ouvir podcast ou gostar de ouvir rádio, acesse o Spotify, tá bom? Eu também veiculo todos os conteúdos que eu monto aqui para o Instagram, que eu monto para o YouTube, eu extraio o áudio deles e transformo ele em um podcast para que você possa escutar. Beleza? Tendo dito isso, vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. O que me levou a falar sobre dor anterior no joelho? Bom, basicamente a dor anterior no joelho ela é um quadro clínico muito presente na nossa prática clínica, no dia a dia, né? É muito comum a gente encontrar uma disfunção femoropatelar nos nossos pacientes e
Porque nos últimos dias eu tenho o hábito de estudar através de artigos científicos e eu comecei ao mesmo tempo a apresentar dor no joelho. Eu, Gabriel, comecei a sentir dor no joelho. Então eu fiquei tendencioso a procurar artigos que falassem sobre isso, tá bom? E nessa pesquisa, lá no Medline, no PubMed, eu cheguei a essa guideline da qual nós vamos discutir agora. Essa guideline ela foi publicada na JOSPT. Se você não sabe o que é a JOSPT, ela é basicamente, se não a mais, uma das revistas mais importantes a respeito, que traz artigos científicos sobre fisioterapia, reabilitação ortopédica e reabilitação desportiva, tá bom? E essa guideline ela é muito interessante, ela foi desenvolvida pela Academia de Fisioterapia Ortopédica da Associação Americana de Fisioterapia. E é uma guideline baseada na CIF, ou seja, na Classificação Internacional de Funcionalidade. Se você não sabe o que é CIF, precisamos conversar, tá bom? Mas eu posso inclusive até fazer um material sobre isso depois. Dentro do meu círculo de vivência profissional, inclusive, eu tenho amigas, professoras que são especializadas em falar sobre CIF. A gente pode até convidar elas para vir aqui um dia, quem sabe. Mas ela é uma guideline muito robusta. Por que ela é tão robusta? Basicamente porque ela busca artigos científicos que foram publicados sobre disfunção fêmuro-patelar desde 1960 até os dias atuais. Então, esse grupo fez um trabalho de curadoria muito grande sobre tudo que veio sendo publicado no passar de todas essas décadas para trazer um material que nos ajudasse a abordar clinicamente melhor os nossos pacientes, beleza? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre como avaliar, como diagnosticar e como tratar corretamente a dor fêmuro-patelar, beleza? Aí em cima então você consegue ver o nome dos autores. Se você optou por receber esse artigo na íntegra, eu dei essa possibilidade para você, é só você clicar ali no link da minha bio. O primeiro botão é de cadastro dentro do meu próprio site, então é super seguro. Você pode botar o seu e-mail que eu estou encaminhando. Eu dei o prazo até hoje às 8 horas da noite, mas eu vou fazer o seguinte, até o horário de amanhã, no caso 24 horas a partir de hoje, agora 9 horas da noite de amanhã, eu vou aceitar o cadastro de vocês para continuar encaminhando esse artigo na íntegra, combinado? Então, se você se cadastrar até amanhã às 9 horas da noite, eu vou mandar essa guideline aqui na íntegra para vocês por e-mail. Simples assim. É uma guideline densa? É uma guideline densa. Todo em inglês? Todo em inglês, obviamente, tá certo? São 90 páginas? São 90 páginas. Mas, para vocês terem uma ideia, até quase metade dessas páginas todas, elas são de referências bibliográficas de tão denso que foi a curadoria feita para desenvolver essa guideline. Mas vamos tocar. Deixa eu explicar para vocês agora como que vai funcionar a linha de raciocínio da nossa live de hoje. A gente vai falar principalmente sobre 4 tópicos. O primeiro módulo da nossa live ele vai ser direcionado a fazermos uma introdução à dor fêmuro-patelar. Quais são as características da dor fêmuro-patelar, o que é dor fêmuro-patelar de uma maneira geral, tá certo? O que nós tendenciosamente somos direcionados a acreditar no que diz respeito à dor fêmuro-patelar, beleza? É sobre isso que nós vamos falar. No segundo módulo, a gente vai falar sobre como diagnosticar a dor fêmuro-patelar da melhor maneira possível. Na sequência, vamos falar sobre como avaliar corretamente esses indivíduos com dor fêmuro-patelar ou com suspeita de dor fêmuro-patelar. E por fim, eu acredito que seja o ponto mais interessante para nós fisioterapeutas, como abordar clinicamente os indivíduos que têm dor fêmuro-patelar, quais são as melhores estratégias de abordagem terapêutica para esses indivíduos, certo? Então,
é isso aí. Agora que eu já mostrei para vocês basicamente qual vai ser mais ou menos a nossa linha de raciocínio daqui para frente, sem mais delongas, vamos cair nessa guideline. O nosso tempo aqui na live do Instagram ele é limitado. Então, gente, nós não vamos conseguir, por exemplo, entrar a fundo em toda a metodologia utilizada pelos autores aqui durante a criação da guideline, porque nós não temos tempo útil suficiente aqui na live do Instagram, mas não tem problema. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me perguntar que eu respondo para vocês na sequência. Tá certo? Então, vamos em frente. Vamos voltar agora para os slides e vamos começar a falar sobre dor fêmuro-patelar. O que é a dor fêmuro-patelar? Basicamente, é uma condição musculoesquelética caracterizada pela incidência de dor não específica na região retro e peripatelar. Ok. O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou transpor até mesmo para a minha prática clínica e acredito para de vocês também, caso vocês estejam acostumados a trabalhar com esse tipo de paciente. Quando nós avaliamos esse paciente, nós perguntamos durante a avaliação, durante a anamnese, qual é o ponto de dor que esses indivíduos eles sentem a dor. Eles têm uma dificuldade grande em apontar um ponto específico. Então, você pergunta, aponta para mim. Eles têm dificuldade de falar, a dor é aqui nesse ponto. Eles têm essa dificuldade, porque a dor proveniente da disfunção, da dor fêmuro-patelar, ela tende a ser uma dor mais difusa nessas regiões retro e peripatelar. Então, quando a gente pede, aponta por favor o ponto de dor que você sente, normalmente o que eles fazem é isso aqui, na frente ali do joelho, às vezes um pouquinho mais lateral. É normalmente essa a manifestação clínica que os nossos pacientes relatam pra gente. Uma dor um pouco mais difusa, difícil de apontar um ponto exato aonde ela se manifesta. De volta para os slides. Então, essa disfunção é uma disfunção muito prevalente. Agora uma coisa, é claro que percentualmente aqui falando, eu estou falando de uma população americana, mas a gente consegue extrapolar para a nossa realidade sim esses números, tá bom? Que são de aproximadamente 1,5 a 7,3% das pessoas que buscam auxílio médico são pacientes que buscam por conta da disfunção fêmuro-patelar, ok? E em relação à faixa etária, a literatura ela diverge em relação à faixa etária alvo da disfunção fêmuro-patelar. Isso porque os artigos eles mostram indivíduos jovens, indivíduos adultos, crianças, idosos manifestando dor fêmuro-patelar. Então, aparentemente, essa é uma condição clínica que acomete indivíduos de todas as idades, ok? Agora, em relação à incidência, infelizmente para as mulheres, quando nós as comparamos com grupos de homens, aparentemente elas são mais vítimas de dor fêmuro-patelar do que nós homens, tá bom? Então, aparentemente as mulheres elas sofrem mais com dor fêmuro-patelar quando nós as comparamos com os grupos de homens. Maravilha? Vamos passar para o próximo slide então, aonde a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia por trás da dor fêmuro-patelar. E, gente, o objetivo aqui não é dar uma aula de anatomia. Caso você queira falar sobre anatomia mais profundamente, dá uma olhada lá no nosso perfil profissional, que é o Anatomicamente Oficial. Lá a gente só fala de anatomia. Estamos chegando lá na parte de joelho muito em breve, tá bom? Mas vou simplificar. O que é importante que nós estejamos atentos em relação a essa live de dor fêmuro-patelar? É você entender as duas principais funções da patela, que é esse grande osso sesamoide ali do nosso joelho. E nós temos duas principais funções biomecânicas quando a gente está falando de dor fêmuro-patelar e de patela, que são, obviamente, proteger as estruturas distais dos côndilos femorais, ok? Quando nós estamos com o joelho dobrado, e biomecanicamente promover um melhor torque para o tendão das musculaturas que esticam o joelho, que fazem a extensão do joelho. Então, a patela ela tem função de proteção para as estruturas distais do fêmur e elas também auxiliam biomecanicamente que nós consigamos fazer uma extensão do joelho de maneira adequada, sem oferecer estresse ao tendão dessas musculaturas, ok? E, voltando aqui para o slide,
quais são os fatores que instintivamente, na nossa prática clínica mesmo, todos os dias, nos fazem acreditar que eles podem ter algum tipo de relação com a dor femoropatelar, né? Naturalmente, quando nós observamos um indivíduo com dor no joelho, essa é um sinal clínico que naturalmente nos leva a crer que o indivíduo ele possa estar sofrendo de uma disfunção femoropatelar. Há alguns aspectos antropométricos que nós vamos discutir, redução da força de alguns grupamentos musculares, a biomecânica alterada para alguns movimentos e uma maior sensibilização à dor. Então, todos esses fatores que eu mencionei agora, eles nos levam a crer, quando apresentados de determinada maneira, que o indivíduo eles podem estar manifestando um quadro clínico de dor femoropatelar. Só que existem alguns fatores aqui, misturadinhos ali no meio, que estão equivocados. Vamos descobrir agora juntos aqui quais desses fatores eles não correspondem a uma realidade de dor femoropatelar? Vamos embora. Vamos então agora falar sobre cada um desses fatores, um por um, ok? Começando pelo fator dor. De fato, gente, a dor ela é um aspecto muito presente dentro dos indivíduos que têm dor femoropatelar. Obviamente, a disfunção femoropatelar ela clinicamente se manifesta pela dor, tá bom? O que nós vamos entender agora é como ela se manifesta. Normalmente, os indivíduos que têm dor femoropatelar, deixa eu voltar aqui para o meu rosto só para eu falar com vocês rapidinho. Normalmente, os indivíduos que têm dor femoropatelar, eles sentem dor em posições onde o joelho recebe mais carga, em flexão, principalmente. E a gente pode até extrapolar um pouquinho essa característica e dizer que normalmente as dores elas apresentam-se mais presentes durante momentos excêntricos de contração dos extensores do joelho, ou seja, quando o joelho está freando a flexão, né? Quando o quadríceps freia a flexão do joelho. E quais são as atividades nas quais a gente observa esse tipo de característica muito presente? Agachamentos, escadas, correr, ficar sentado. E vamos definir o que são esses percentuais aqui, gente. Olha só, normalmente 93,7% das pessoas que têm dor femoropatelar sente dor para agachar. Isso é muita coisa. Praticamente todas as pessoas que têm dor femoropatelar sentem dor para fazer algum tipo de agachamento, seja unilateral, seja bilateral, seja para sentar e levantar, ok? Então, o agachamento, ele é um momento de atividade que dispara fortemente a sintomatologia dos indivíduos que têm dor femoropatelar. Quando nós falamos sobre subir e descer escadas, 91,2% dos indivíduos que têm dor femoropatelar manifestam a sua sintomatologia para subir e descer escada. E aí agora, mais uma vez, vamos transpor para a nossa prática clínica do dia a dia. Eu acredito que você, tal como eu, tenha reparado que na grande maioria das vezes a dor ela se manifesta principalmente ao descer a escada. Beleza? Como nós falamos, a dor ela se manifesta normalmente em momentos onde nós temos cargas em flexão do joelho, um pouco mais comuns no momento de contração excêntrica dos extensores do joelho, beleza? Ou seja, no momento que eles freiam a flexão do joelho. E uma coisa importante também é que normalmente esses indivíduos eles têm uma tendência em subir e descer escadas com uma menor flexão do joelho. Então isso é um padrão compensatório que nós vamos conversar daqui a pouquinho, mas que mantém esses indivíduos com uma extensão maior do joelho quando nós comparamos com indivíduos saudáveis ou até mesmo quando nós comparamos com o joelho assintomático, ok? Cerca de 90% dos indivíduos que têm dor femoropatelar manifestam sua sintomatologia ao correr e um pouco mais da metade desses indivíduos manifestam a sintomatologia ao ficar sentados por longos períodos. É importante a gente mencionar que, tal como ficar sentado por longos períodos, a palpação ela deve ser levada em consideração como critério diagnóstico, esses dois fatores,
em soma aos outros. Eles por si só, como nós vamos ver na parte de diagnóstico, eles não justificam um diagnóstico clínico de dor femoropatelar por si só, ok? Ótimo. Então, vamos falar agora sobre fatores antropométricos, tá? Gente, quando nós estamos conversando com nossos próprios colegas de profissão, é muito natural, com certeza você já passou por esse tipo de situação, onde você está avaliando, está tratando um paciente com dor no joelho, está tendo dificuldade de ter resultados terapêuticos com ele, e aí surge aquele colega de profissão que pergunta se esse indivíduo ele é sobrepeso ou não, e você afirma que ele tem um certo sobrepeso, e aí o seu colega já fala, ah não, está respondido então, o problema dele é o sobrepeso. A disfunção femoropatelar dele é proveniente do sobrepeso. Será? É isso que nós vamos ver agora. Gente, é contraintuitivo, eu sei, mas tal como a idade que nós já conversamos anteriormente, a massa corporal, a altura, o IMC, e eu não botei aqui, mas também o percentual de gordura corporal, eles não são critérios ou fatores de risco, nós podemos dizer assim, para o desenvolvimento de dor femoropatelar. É importante eu falar para vocês que eu estou falando de dor femoropatelar. Eu não estou falando de outras disfunções que podem causar dor no joelho, ok? Então, para a dor femoropatelar, esses aspectos antropométricos, eles não estão necessariamente correlacionados com ela. Tal como o ângulo Q do quadríceps, tá bom? E um pé pronado. E aí, se você tiver aquele colega de profissão que trabalha com palmilha, ele vai querer me matar nesse momento, porque é óbvio que ele vai associar uma disfunção, uma dor no joelho, a uma pisada errada, a um pé excessivamente pronado. Vai querer palmilhar o paciente logo de cara. Mas, de acordo com a literatura, e nós estamos falando de uma revisão aqui sistemática que avalia artigos que foram publicados desde a década de 60, nós podemos chegar à conclusão de que um pé pronado ele não justifica por si só a sintomatologia da disfunção femoropatelar, tá bom? Então vamos observar quais são os outros fatores que estão correlacionados possivelmente com a dor femoropatelar para que a gente consiga chegar a um diagnóstico correto, tá bom? E para que nós possamos tratar de maneira correta também o paciente. De volta para o slide, aqui nós vamos agora falar sobre outros fatores que normalmente estão correlacionados intuitivamente com a disfunção femoropatelar, né? A dor anterior do joelho, que são as reduções de forças, né? Tanto da coxa, da musculatura da coxa, é que eu estou falando especificamente do quadríceps, quanto as musculaturas do complexo póstero-lateral do quadril. Se você não sabe o que é o complexo póstero-lateral do quadril, são grupamentos musculares que são compostos pelas musculaturas que realizam abdução, extensão e rotação externa do quadril. Então a gente acaba falando aqui primordialmente do glúteo médio, abdutor, e do glúteo máximo, extensor de quadril, e suas fibras superiores, que são responsáveis por fazer a rotação externa do quadril. E por que que eu estou falando dessa musculatura de quadril dentro de uma live de joelho? Porque se você está um pouco por fora, deixa que eu te atualizo. Nos últimos anos, falar sobre musculatura posterolateral do quadril está muito em alta, porque cada vez mais a literatura tem mostrado consistência, através de trabalhos de altíssima qualidade, que essas musculaturas do quadril elas estão fortemente correlacionadas com uma biomecânica adequada para o membro inferior como um todo e para a proteção, inclusive, de estruturas mais proximais ainda, ok? Então, juntamente com a musculatura, com todas as outras musculaturas do core, ok? Então, e a gente observa que grande parte dos pacientes que têm disfunção femoropatelar, eles apresentam redução de força do complexo posterolateral. Agora, será que a redução de força do quadríceps e da cadeia posterolateral de quadril, eles são fatores de risco para o desenvolvimento de dor anterior do joelho? Ou será que eles são fatores associados? Ou seja, será que eles podem gerar a dor anterior no joelho? Ou será que eles aparecem por conta da dor, após a dor começar?
É isso que a gente vai descobrir daqui para frente, tá bom? Mas deixa, antes de eu passar para o próximo slide, só mostrar uma pequena curiosidade. Estudos têm mostrado que nós podemos observar uma atrofia discreta da musculatura do quadríceps, contudo, essa atrofia ela é tão discreta que nós não conseguimos avaliar clinicamente ali no nosso consultório. Naturalmente, essa atrofia do quadríceps observado em pacientes com disfunção femoropatelar, ela é tão pequena que ela se manifesta, e obviamente aqui eu estou falando de quadros mais agudos, tá bom? Naturalmente, ela só é observável, ela só é visível, tá bom? Em exames complementares de imagem, como a própria ressonância magnética. Ela é presente, mas é muito difícil de você avaliar ela clinicamente no seu consultório. Vamos tocar em frente, vamos continuar observando os fatores que podem estar intuitivamente correlacionados e aqui nós vamos falar sobre fatores biomecânicos, tá bom? E especificamente padrões compensatórios de movimento que nós observamos tanto em atividades de vida diário quanto em testes provocativos que clinicamente nós podemos submeter aos nossos pacientes para observar algum tipo de manifestação clínica. Tá bom? Então eu vou dar agora de cara aqui um exemplo para você de padrão compensatório do dia a dia, que é, por exemplo, como nós já falamos, ao subir e descer escada, os indivíduos que têm disfunção femoropatelar, eles naturalmente tendem a manter o joelho em maior extensão. E por que isso é perigoso, Gabriel? Simples, isso é perigoso porque a médio e longo prazo, manter o joelho em extensão, evitar que o joelho entre em flexão, isso pode gerar outra série de quadros clínicos, como por exemplo, a inibição artrogênica do quadríceps, ok? Quando o quadríceps ele para de trabalhar de maneira adequada por ter ficado inativo durante muito tempo para evitar que o joelho doa. Tá bom? Isso é muito comum não só na disfunção femoropatelar, mas em pós-operatórios de LCA, enfim, outras diversas disfunções de joelho, outras diversas disfunções de quadril também, tá bom? Então isso é muito perigoso, até porque se o quadríceps ele fica fraco, como nós vamos ver na sequência, isso pode ser um problemaço para quem tem disfunção femoropatelar. Bom, e nós temos também algumas alterações que podem ser, algumas compensações que podem ser observadas durante testes provocativos que nós realizamos na nossa prática clínica, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou mostrar alguns videozinhos para vocês, bem rapidinhos, não se atentem tanto à qualidade da produção, não foi nada cinematográfico. Eu gravei hoje aqui nos fundos de casa para mostrar para vocês somente alguns testezinhos que nós podemos fazer com os nossos pacientes para tentar provocar e disparar a sintomatologia desses indivíduos e nos ajudar a chegar a um diagnóstico de forma bem objetiva, tá bom? Então eu vou mostrar um por um aqui, vamos começar com um teste de agachamento, tá bom? Por exemplo, um agachamento bilateral aqui simples, vou dar um pause. Naturalmente, os indivíduos que têm dor femoropatelar, eles não vão conseguir fazer grandes angulações de flexão do joelho, porque isso dispararia a sintomatologia. Então, quais são os padrões compensatórios que naturalmente nós vemos durante o movimento do agachamento? É o indivíduo projetando o tronco mais para frente, o quadril mais para trás e evitando assim que o joelho entre em ângulos muito grandes de flexão. Outro teste também clássico é o agachamento unilateral. Aqui esse teste ele foi filmado nessa vista para mostrar outro achado clínico, que seria a projeção medial aqui do joelho, que nós chamamos de valgo dinâmico, né? Uma fraqueza da musculatura posterolateral do quadril normalmente causa esse tipo de manifestação clínica, mas tal como no agachamento bilateral nós observaríamos uma menor angulação de flexão do joelho e uma projeção do tronco maior ainda à frente, visto que aqui nós estamos descarregando todo o peso em cima de um membro inferior apenas. Outro teste também que nós podemos realizar são os testes de salto, como por exemplo o salto vertical. Os achados clínicos compensatórios seriam em dois momentos, tanto na fase de propulsão, onde eu pego o impulso para saltar, quanto na aterrissagem, quando eu dobro menos o joelho, eu dobraria menos o joelho que está de apoio no chão,
para saltar, para aterrissar, tá bom? Então essas duas compensações seriam bem presentes. Obviamente a altura do meu salto ela também estaria possivelmente reduzida, tal como no salto horizontal unilateral, tá certo? Então a flexão do joelho seria menor tanto na fase de propulsão, quando eu estou me preparando para saltar, até quando eu estou aterrissando aqui no chão, e também faria uma flexão menor do joelho, seria uma aterrissagem mais seca, mais dura, tá bom? E possivelmente a minha distância de salto ela também seria bem reduzida, tá bom? Muito bem, então vamos passar para o próximo aspecto, que seria sensibilização à dor. Será que os indivíduos que têm disfunção femoropatelar, eles são indivíduos que sentem mais dor? São mais sensíveis à dor? Eu tenho uma novidade para você, não só a dor, mas eles também são mais responsivos a estímulos de pressão e estímulos remotos ao joelho. O que eu quero dizer com isso? Nesses estudos onde a gente avalia a sensibilização do paciente a algum determinado tipo de estímulo, naturalmente é feita uma comparação entre sensibilidade no local, onde ele sente o desconforto, onde ele tem a sintomatologia, e outras partes do corpo. E quando nós avaliamos esses indivíduos com disfunção femoropatelar, o que os autores têm encontrado é que justamente os estímulos em outras partes do corpo, eles também são mais presentes, são mais os indivíduos que têm disfunção femoropatelar, eles são mais sensíveis a estímulos em outras partes do corpo. Tá bom? Vamos seguir. E quando nós falamos sobre cronicidade, ou seja, o quanto tempo esse indivíduo ele passa com a dor, nós podemos investigar dois aspectos, que seria o aspecto reincidência à dor, ou seja, se esse paciente ele tem tendência a voltar a ter dor femoropatelar, e se ele tem algum fator que implique em um pior prognóstico na reabilitação. E aí aqui esse cenário ele é muito delicado. Por que ele é delicado? Porque, basicamente, o que a literatura tem mostrado para a gente é que os indivíduos que têm dor crônica femoropatelar não só são indivíduos que têm uma tendência maior a ter dor femoropatelar novamente, tal como eles têm uma tendência a ter um prognóstico pior, seja em termos de duração do programa de reabilitação, ou seja, demorar mais para ser reabilitado, quanto reabilitar pior do que um indivíduo que não tem dor crônica, tá bom? E o que nos leva a fazer algumas considerações, que no aspecto reincidência, nós temos que estar preparados para orientar esses pacientes de que eles precisam de um acompanhamento terapêutico, mas logo na sequência da alta da fisioterapia, eles possivelmente, caso forem praticantes de algum tipo de atividade, vão precisar de um programa muito bem direcionado de recondicionamento, por conta de junto com um personal trainer, com um profissional da educação física, e caso seja um indivíduo que leve uma vida normal, sem grandes práticas de atividade física, ele vai ainda assim precisar de um acompanhamento, de fortalecimento muscular, de manutenção das variáveis biomecânicas do seu corpo. Isso não é nenhum problema, parando para pensar, até porque todos nós deveríamos ter essa rotina de cuidado com o nosso próprio corpo, tá bom? Mas esses indivíduos, pelo que a literatura mostra, precisam ter essa atenção redobrada quando comparados aos indivíduos saudáveis, para garantir que eles não vão ter uma reincidiva e para que eles tenham um prognóstico um pouco melhor de tratamento, tá bom? Então vamos continuar. O último aspecto desse momento que eu quero falar seria a correlação entre dor femoropatelar e osteoartrite, que é outro, normalmente, fator que são duas coisas que aparentemente estão muito correlacionadas. A gente conversa com aquele nosso amigo fisioterapeuta que trata dor no joelho e ele fala, não, dor femoropatelar é um indicativo de osteoartrite. Ih, rapaz, isso aí vai dar ruim. E quando nós pegamos para estudar o que a literatura de fato é concisa em nos mostrar, a gente vê que apesar da sintomatologia entre os quadros clínicos serem similares,
a literatura ela ainda tem dificuldade de traçar um link claro entre essas duas apresentações. A maioria dos estudos confiáveis apresentam uma associação de apenas 25% dos casos de dor femoropatelar e de osteoartrite. Então toma cuidado, não é porque aquele indivíduo ele tem dor femoropatelar que ele vai ser vítima de osteoartrite e vice-versa. Tomem cuidado com os diagnósticos que vocês acabam chegando a uma conclusão assim de maneira precipitada. É aquele famoso diagnóstico, aquela fisiologia de barra, né? Então toma cuidado com isso, vê o que a literatura aponta como fato, tá bom? Tocando em frente, então até agora nós finalizamos o nosso primeiro bloco, já estamos obviamente atrasados, são 4 blocos, já foram 35 minutos de live, então vamos em frente. Nós falamos até agora das manifestações clínicas da DAJ ou da DFP, tá certo? Que são as dores em movimentos e situações de maior flexão do joelho, principalmente de maneira excêntrica, fatores que instintivamente estão relacionados à DAJ, mas que nós já desmistificamos alguns, nós falamos, como por exemplo dor, cronicidade, fatores antropométricos, e nós vimos também se há relação ou não entre osteoartrite e dor anterior no joelho. Bom, vamos agora passar para o segundo módulo da nossa live, vamos agora dar uma acelerada na nossa dinâmica, porque temos pouco tempo pela frente. Vamos falar sobre os fatores de risco para a dor anterior do joelho. Agora você entendeu, né? Quando eu disse que não daria tempo da gente falar sobre a metodologia completa do artigo, né? Então, me dá o teu e-mail, bota lá na minha bio que eu te passo o artigo na íntegra para você dar uma olhada, ok? Vamos lá. Fatores de risco, gente. Podemos ter fatores demográficos, locais, fatores relacionados à força muscular, características anatômicas, fatores proximais, distais, psicológicos e prognósticos. Vamos falar um pouquinho também sobre cada um desses fatores, o que de fato é fator de risco para dor anterior no joelho. Bom, primeiramente vamos falar sobre os fatores demográficos, tá bom? Nós já percebemos que peso, altura, BF, ou seja, o percentual de gordura corporal e IMC, eles não aparentam ser fatores de risco de maneira contraintuitiva à fisiologia de bar e de boteco que nós conversamos ainda há pouco, tá bom? Aparentemente as mulheres elas são vítimas de dor femoropatelar mais do que os homens. Isso é um fato que a literatura tem apresentado pra gente. Mas, gente, deixa eu levantar um aspecto aqui de discussão, até porque quando a gente fala de artigo científico, a ideia é discutir, a ideia é meter o bedelho. Grande parte dos estudos que são feitos comparativamente com homens e mulheres são pessoas já fisicamente ativas, como por exemplo cadetes de algum tipo de força armada, tá bom? Então assim, aparentemente as mulheres são mais vítimas de dor femoropatelar, mas a gente tem que tomar cuidado com essa generalização, tá bom? E como nós vimos também, a idade ela não aparenta ser um fator de risco para a dor femoropatelar. Em frente, vamos em frente. Fatores locais, ou seja, fatores que atuam sobre o próprio joelho. Gente, aqui é onde nós chegamos no possível fator de risco mais importante para a disfunção femoropatelar, que de acordo com a literatura é a redução da força isométrica dos extensores de joelho, ou seja, do quadríceps. E aí você me pergunta, Gabriel, como é que eu avalio força isométrica dos extensores do joelho? Naturalmente, a nossa prática clínica, o que é mais comum é que as pessoas avaliem a força muscular através de testes manuais. Mas os padrões ouro de avaliação de força são através da utilização de dinamômetros, tá bom? Um dos dinamômetros que é padrão ouro para avaliação de força é o isocinético. Acontece que o isocinético custa algumas centenas de milhares de reais e possivelmente não está dentro da sua realidade comprar um. Mas nós temos alternativas mais acessíveis como o dinamômetro manual, que se você utilizá-lo da maneira correta, ele pode ser um forte aliado para que você colete dados comparativos e quantitativos dos seus pacientes.
Você consegue encontrar dinamômetros manuais aí por valores bem mais acessíveis, que custam em média aí um preço de um telefone celular. Bota na sua lista de prioridades, veja o que está mais saindo em conta. Comprar um iPhone novo ou um dinamômetro para sua prática clínica. Legal, então vamos lá. E o outro fator de risco é a menor flexibilidade dos isquios tibiais, ou seja, dos posteriores de coxa, do quadríceps, extensores do joelho e da banda iliotibial, ok? Uma redução da flexibilidade desses músculos também corroboram com o fator de risco principal, que é a redução de força para a dor anterior no joelho, tá bom? Próximos fatores de risco, força muscular. Como nós já vimos, a atrofia de quadríceps ela é presente nesses indivíduos. Nós observamos que a fraqueza dos extensores de joelho é o principal fator de risco para esses indivíduos desenvolverem dor fêmuro-patelar, ok? E nós temos aqui a fraqueza da musculatura posterolateral do quadril. E aí é que nós chegamos em um dos pontos mais importantes. Gente, tendenciosamente, todos nós estamos direcionados a acreditar que a fraqueza posterolateral do quadril ela é fator de risco para desenvolver dor fêmuro-patelar. E em relação à dor fêmuro-patelar, o que nós sabemos, de acordo com a literatura, é que ainda não temos achados suficientes que comprovem que a redução da força da musculatura posterolateral ela é fator de risco. Mas praticamente 100% dos casos de dor fêmuro-patelar nós temos fraqueza dessas musculaturas, tá bom? Então, se é fator de risco, ainda não sabemos com certeza, mas que ela está presente, ela está. E o último fator aqui relacionado à força muscular é uma discrepância entre a força dos extensores e dos flexores do joelho. O que nós sabemos é que uma discrepância de aproximadamente 40% entre esses dois grupamentos muitas vezes leva a um quadro de dor anterior do joelho. E aí, você me pergunta como é que você faz o cálculo dessa discrepância. E aí eu falo que seria interessante você ter um dinamômetro para avaliar a força de maneira quantitativa. Vamos em frente falando agora sobre características anatômicas. Gente, sem lero-lero, aqui o fator anatômico que aparenta ser o maior fator de risco para o desenvolvimento de disfunção fêmuro-patelar é a distância entre o tubérculo da tíbia e o sulco troclear. Ok? Então, os pacientes sintomáticos, eles normalmente apresentam distâncias entre essas duas estruturas maiores do que 15 milímetros, tá bom? Ok, então vamos passar para o próximo, que seriam os fatores proximais. Fatores proximais eu me refiro a fatores proximais de membros inferiores e também estruturas ainda mais altas, tá bom? Como nós vamos ver agora. Bom, o que nos foi dito até agora, o que nós já percebemos, é que a fraqueza do complexo posterolateral ele vem sendo mostrado como presente em quase 100% dos casos de dor fêmuro-patelar, mas ainda há dificuldade em ser classificado como um fator de risco pela literatura. Já nós começamos a ter também evidências que apresentam a fraqueza dos extensores de tronco em indivíduos com dor fêmuro-patelar como um possível fator de risco, tá bom? Para o desenvolvimento da sintomatologia. Agora, toma cuidado quando a gente fala sobre fortalecimento dos extensores do tronco, que você não precisa querer fortalecer os extensores do tronco da mesma forma que você fortalece um bíceps com um grande número de repetições. Vai com calma, dá uma olhadinha no que tem sido feito em termos de fortalecimento para extensores do tronco antes que você comece a fazer aí exercícios circenses com o seu paciente. Vamos tocar, vamos em frente. Fatores distais, tá bom? Então, nós já também temos, de acordo com a literatura, achados que nos comprovam que o encurtamento do tríceps sural, da panturrilha, ele vem sendo relatado como um possível fator de risco em indivíduos com dor fêmuro-patelar. Nós também temos eversão excessiva do retropé nas fases de contato inicial da marcha e da corrida. E deixa eu falar só uma coisa aqui antes da gente continuar. Nós naturalmente fazemos uma eversão subtalar na hora do contato inicial da marcha e da corrida. Acontece que uma eversão excessiva pode estar refletindo uma falta de controle neuromuscular, que nessa revisão eles tratam como coordenação, tá bom? E pode ser um fator de risco também para a disfunção fêmuro-patelar.
nós também podemos ter como um possível fator de risco um navicular drop, mas isso não é de forma isolada um fator de risco, de forma alguma. Tocando, fatores psicológicos. Gente, esses três aqui, eles são muito importantes. A cinesiofobia ela é caracterizada como medo do movimento. Indivíduos que têm dor do movimento tendem a se movimentar menos, tendem a fazer, nesse caso da dor femoropatelar, menos flexão de joelho. Menos flexão de joelho, mais possível desenvolvimento de um quadro, por exemplo, de inibição artrogênica. Quadríceps fraco, principal fator de risco para dor femoropatelar. Batata. E esses indivíduos, tendenciosamente, eles também catastrofizam mais a dor e têm uma maior propensão a desenvolverem quadros depressivos, tá bom? Fatores prognósticos, como nós já conversamos, a cronicidade, ela é um grande fator de risco para a manutenção da dor desses pacientes. Então, se o indivíduo ele tem dor há muito tempo, possivelmente ele vai continuar com dor por muito tempo também, tá bom? E é um dos maiores esforços que nós temos de mudar a realidade desses pacientes. Temos 15 minutos ou menos, vamos tocar. Um resumão, então, até agora, dos fatores de risco. Temos a fraqueza isométrica dos extensores do joelho, perda de força do quadril, encurtamento do quadríceps isquios e gastrocnêmio, ou seja, do tríceps sural, e fatores psicológicos e de fatores crônicos como principais fatores de risco para o desenvolvimento da dor femoropatelar. Gente, fator de risco é diferente de fator associado. Fator de risco é o que leva à dor. Fator associado é o que aparece junto da dor, tá bom? Então, esses foram os fatores que levam à dor femoropatelar potencialmente. Vamos agora falar sobre recomendações diagnósticas, ou seja, o que o guideline orienta que você faça para que você chegue a um diagnóstico mais preciso sobre dor femoropatelar. Nós temos aqui como principal usar testes provocativos, como agachamento, subir e descer escada, e seguir alguns critérios, como por exemplo, presença de dor é um critério positivo para diagnóstico. Agora nós precisamos descartar outras patologias e comorbidades, como nós vamos estudar ali rapidamente nos diagnósticos diferenciais. E nós podemos também utilizar mecanicamente o teste do tilt patelar para avaliar sua hipomobilidade e ver se isso pode corroborar com os demais achados. Tá bom? Então aqui vamos passar rapidinho, nós temos alguns testes como por exemplo o step down, que pode ser utilizado para provocar a dor, ou o step up, né, subir o degrau, ele também pode ser utilizado. Nós temos aqui também o agachamento, como nós já vimos antes, que pode ser um teste provocativo, o agachamento unilateral, e começamos agora a correr contra o tempo, praticamente 10 minutos até a live acabar. Vamos aqui ver rapidamente o salto vertical unilateral, temos o salto horizontal unilateral, tá bom? Teste provocativo para aqueles que já têm um nível de atividade um pouco maior, tá bom? E agora vamos falar sobre as classificações e subclassificações da DAJ de uma maneira bem prática e objetiva. A literatura mostra que é muito difícil você categorizar as dores femoropatelares, porque normalmente elas são muito heterogêneas. Contudo, a gente consegue subclassificar o paciente, ou seja, nós podemos investigar se ele é um overuser ou um overloader, ou seja, indivíduos que praticam algum tipo de atividade que já provocam um tipo de sobrecarga articular, se esses pacientes eles são reativos por conta de uma fraqueza, se eles são pacientes hipomóveis por conta de uma perda de flexibilidade, por exemplo, se eles são hipermóveis, obviamente o oposto, e se eles têm algum tipo de déficit de coordenação. Importante que aqui coordenação, eu me refiro, eles usam o termo coordenação, mas de acordo com o texto deles, a melhor tradução para a nossa prática clínica seria um déficit de controle neuromuscular, tá bom? Dentro de algum tipo de atividade. Então vamos lá. Quais são os diagnósticos diferenciais? O que faz com que esse indivíduo ele não tenha dor femoropatelar de cara? Os diagnósticos médicos podem ser tumores, deslocamentos anatômicos, artrite séptica, artrofibrose,
TVPs, ou seja, trombose venosa profunda, fraturas e lesões proximais ou distais de membros inferiores. E diagnósticos músculos esqueléticos podem ser tendinopatias patelares, como jumper's knee, subluxação da patela e as apofisites tibiais e patelares, tá bom? Os Good Later, etc. E caso o indivíduo ele tenha algum desses tipos de diagnóstico, obviamente você descarta de cara a disfunção femoropatelar. Vamos lá, então quais são as metodologias que são mais recomendadas para exame e avaliação da disfunção femoropatelar? Simples. Escalas quantitativas que vão te dar parâmetros comparativos para a reavaliação desse paciente. Testes de limitações, vamos aplicar testes provocativos para ver a limitação desses pacientes e vamos tirar algumas medidas físicas desses pacientes também, ok? Bom, então alguns exemplos aqui de escalas, temos a escala de dor anterior no joelho, a KPS, temos o IKDC e temos também, para aqueles mais conservadores, o uso da escala visual analógica de dor de 10 centímetros que pode ser utilizada. Tá bom? Lembrando que sempre que você for utilizar escalas, tente usar as versões traduzidas transculturalmente para a nossa realidade. Beleza? Teste de limitações, como nós vimos, provocativos que disparam a sintomatologia. E até agora, o que nós vimos foram os diagnósticos, como diagnosticar, como classificar e como avaliar esses pacientes. E por fim, agora, nós, nos minutos finais da live, vamos passar para a parte que você quer saber, que são como fazer uma intervenção terapêutica de sucesso com esse paciente. Agora eu vou pisar no calo de muita gente, tá bom? Mas não fica bravo comigo, não fica brava comigo. Esses achados são os achados que a literatura mostra pra gente que que nos levam a ter sucesso com esses pacientes, tá bom? Então se eu falar alguma metodologia que você está acostumado a utilizar e que eu estou te dizendo que não dá certo, não fica bravo comigo. Isso é o que a literatura mostra pra gente hoje em dia. Vamos em frente. Então, nós temos o primeiro formato de abordagem terapêutica, os exercícios de força, tanto para a cadeia posterolateral do quadril, quanto para os extensores do joelho, tá certo? Os exercícios para a cadeia posterolateral de quadril, ou seja, para os glúteos médios e máximo, eles devem ser priorizados, principalmente em estágios iniciais de reabilitação. E os exercícios para quadríceps, eles devem sim ser realizados tanto em cadeia fechada quanto cadeia cinética aberta. Lembrando que a tendência é inicialmente nós utilizarmos os de cadeia fechada, mas o sucesso mesmo, a cereja do bolo, está aqui, na combinação desses dois. Combinar exercícios de quadril e exercícios para os extensores do joelho, que é como nós conseguimos extrair o melhor dos nossos pacientes e termos mais resultados. Fortalecer glúteos, fortalecer quadríceps é a chave do sucesso. Vamos em frente? Agora tem muita gente que torce o nariz para taping patelar. E sabe o que a literatura diz? Pode ser uma ótima associação para os exercícios que nós comentamos, para promover alívio da dor. Só que o taping patelar ele é recomendado pelo menos a curto prazo somente, ali nas 4 primeiras semanas ali do quadro agudo, tá bom? Mais do que isso é desinteressante. E aí a gente pula para as órteses. E quando eu digo órteses, eu me refiro tanto para palmilhas quanto órteses que estabilizam o joelho e não permitem que ele se mova, tá bom? Que mantém o joelho esticadão. Tá? Isso não é interessante, a literatura não suporta o uso desse tipo de ferramenta para o tratamento dos pacientes com DAJ. Agora, biofeedback também é um tipo de abordagem que a literatura não tem apoiado para a reabilitação dos pacientes, mesmo você visando utilizá-la para melhorar o recrutamento do quadríceps, tá bom? Desses pacientes. O treino de marcha e de corrida ele tem se mostrado benéfico, porque quando você treina marcha e corrida, você está trabalhando o que eles chamam de coordenação, que no nosso caso é a melhora do controle neuromuscular, até mesmo dependendo do tipo de ferramenta que você usa, do tipo de conceito, facilita muito você retreinar grupamentos musculares a trabalharem de maneira adequada na hora adequada, tá bom? Então, treino de marcha e corrida, show, pode fazer que é sucesso. Agora vamos lá.
Oclusão, treino de oclusão. Gente, o treino de oclusão, ele tem se mostrado interessante para indivíduos que têm dor limitante para a extensão do joelho. Oclusão com maior número de repetições. Só que vocês têm que tomar cuidado, é um treino de oclusão vascular. Então fiquem atentos aos sinais de oclusão vascular que esse treino ele pode apresentar, tá bom? Agulhamento seco ou dry needling, não utilizem, tá bom? Terapia manual de forma isolada, não importa qual tipo, não utilizem de forma isolada. Agentes biofísicos, no caso FEIS, a literatura não suporta o uso dessa ferramenta de maneira isolada. Ultrassom e demais recursos eletrotermofototerápicos, ultrassom, TENS, etc. Gente, eu sei que tem muita gente que usa essas ferramentas no dia a dia. A literatura não suporta para tratamento de dor anterior no joelho. Sinto muito, durma com um barulho desse, tá bom? Então, educação do paciente tem se mostrado muito positivo para a melhora da adesão do programa e também para a melhora do autocuidado que esse paciente tem com a própria saúde, tá certo? Mas o que dá mais resultado, até agora, pelo que a literatura tem mostrado pra gente, são terapias combinadas de 3 ou mais modalidades. E as que a literatura mais suporta, que elas sugerem que nós sigamos, são os fortalecimentos musculares dos grupamentos que nós já comentamos, o taping patelar e o alongamento daqueles músculos que nós mencionamos anteriormente. Então, um resumo final aqui, nós hoje estudamos as classificações, que podem ser, as classificações no caso dos indivíduos, que podem ser de overloaders ou overusers, os indivíduos responsivos à fraqueza, com déficit de controle neuromuscular, com déficit de mobilidade. Nós vimos que para avaliar e diagnosticar esse paciente nós temos que usar escalas quantitativas e comparativas e testes provocativos, e que as intervenções mais eficazes são terapias combinadas com ênfase no treino de força para quadríceps e para o quadril. Ok? Pum, fim, acabou. Gente, é isso. Nós temos agora poucos minutinhos aqui, quase que o microfone cai. Nós temos poucos minutos aqui para finalizar a live, então menos de 2 minutos. Então, gente, eu queria agradecer. Eu estou vendo que um pessoal ficou comigo aqui do início ao fim da live. Muito obrigado a você que permaneceu aqui comigo. Eu espero que essa live ela tenha acrescentado alguma coisa para você. Se você conhece algum fisioterapeuta que não pôde estar aqui hoje comigo, lembra, indica o Fisioboss para esse pessoal, porque com certeza eu vou veicular algum tipo de informação que vai acrescentar. A gente já falou sobre vários temas muito interessantes, sobre quanto cada área da fisioterapia ganha aqui no meu perfil, lá no meu canal do YouTube, lá no podcast, lá no site, tá bom? Então é isso, eu vou finalizar a live agora, conseguimos concluir a live de hoje de uma maneira um pouco mais apressada, porque o Instagram ele corta a live em dentro de alguns segundos. Então, por fim, gente, muito obrigado pela presença, um forte abraço para vocês. O Dante está dormindo ali atrás, mas eu tenho certeza que ele também agradeceria muito a vocês pela presença hoje, tá bom? É isso aí, então, forte abraço, a gente se vê todos os dias aqui no Fisioboss. Qualquer dúvida é só me mandar, a live vai ser cortada em menos de 10 segundos. Gente, um abraço, fiquem com Deus.